Ali. Ela, quer dar... Ela tem um testemunho. Brinquei com ele, falei um testemunho de meia hora e quase morreu. Irmãos, graça e paz. O que eu quero compartilhar com os irmãos aqui é um pouco do que Deus tem feito. Teve acho que uns 15, 20 dias atrás, mais ou menos, eu tive uma situação com uma família que nós estávamos trabalhando com ela, 7 crianças. E nós precisávamos de uma caixa de leite urgente para mandar para essas crianças e eu não tinha. E eu estava ali sentada ali no banco, aqui na igreja. E veio assim o dinheiro da carteira. Eu falei, Senhor, mais um, viu, bispo? Aquele dia eu contei um para o senhor, aconteceu outro. Senhor, o dinheiro da carteira é o único que eu tenho. Vai lá. Eu falei, beleza, né? Bora. Entreguei para o irmão, falei, irmão, compra uma caixa de leite para mim e leve em tal lugar. Beleza. O irmão foi e levou. Irmãos, foi quarta, acho que foi na quinta, não, na sexta-feira, eu acho. O tanto que Deus é detalhista. A pessoa que me entregou o dinheiro falou assim, põe na sua carteira. De onde Deus tinha falado, pega o dinheiro da sua carteira. E eu disse, Deus, era o único que eu tinha, mas o Senhor me deu 4 vezes mais do que eu doei. Então, assim, eu estou contando isso aqui para quê, irmãos? Para a honra e glória do nome do Senhor. E para compartilhar com vocês que esse trabalho tem sido benção. Benção. Nós temos conseguido chegar à casa de vidas que estão precisando de palavra, de mudanças de vida. E assim, não é só a minha vida. Eu tenho a irmã Grazi, que é meu braço direito depois de Deus, e a minha irmã Eliette, que eu não posso deixar de dizer, porque tem sido uma mulher valiosa, preciosíssima na minha vida. Porque eu não estou aqui por perto, mas eu estou ali, irmã Eliette, eu preciso da sua ajuda. Ela vai lá e leva, ela vai lá e busca. Irmãos, esse trabalho a gente é bombeiro, que leva gente no hospital para ganhar nenê. Nesse trabalho é conselheira, psicóloga, porque ela chegou, até médica, porque essa família, 2 famílias que a gente estava acompanhando, essa menina teve filho de primeira vez e ela estava super perdida, não sabia cuidar, estava querendo correr com a criança toda hora para o médico. E a nossa irmã, além de levar o alimento, foi lá, Liette, você pode ir lá? Vamos, irmã, estamos lá. E foi lá e aconselhou e ajudou essa moça. E essa moça conseguiu melhorar o estado dela, dormir à noite e cuidar dessa criança direito. E outra família precisava de ouvir um conselho. Falei, Liette, eu não vou lá, eu não posso ir porque eu estou com meu pai. Mas você pode? Posso. Deus tinha preparado, porque aquela pessoa estava precisando desabafar, conversar, ouvir um conselho da palavra do Senhor. E a nossa irmã foi lá, se dispôs e falou, né? É uma irmã preciosa e valiosíssima. E assim, eu tenho mais uns 4 para compartilhar, mas eu vou fazendo aos poucos, porque senão eu tomo até a palavra do bispo ali, e ele vai ficar meio bravo comigo. Mas é isso, um dos que eu quero. Talvez você pense assim, nossa, é tão pequeno. Né? Não, irmãos, Deus tem feito maravilhas. Deus tem feito a gente chegar a caminhos com esses alimentos que vocês têm nos abençoado, que Deus tem multiplicado, porque é isso que Ele faz, Ele multiplica através de vidas para pegar a palavra do Senhor e dar o alimento também. Tá bom? Eu agradeço a oportunidade. Obrigada. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, para você que está nos visitando, é bem-vindo, bem-vinda em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler somente um versículo, versículo 42. Lucas 10, 42 fala assim: Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vou ler de novo, Lucas 10, 42. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém, igreja? As 2 irmãs estavam numa casa com Jesus, Maria e Marta. Maria estava ao lado de Jesus, acompanhando Jesus.
Marta fazendo as coisas, corre daqui, corre dali, assa o pão de queijo, pega uma coca gelada, faz um suco. E Maria ali, quieta aos pés do Senhor Jesus, ouvindo, aprendendo. Marta reclamou, falou: Senhor, faz alguma coisa. Minha irmã não quer fazer nada. Ela só quer ficar aí do seu lado, ouvindo. Jesus respondeu para ela: olha, Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, Maria escolheu estar ao lado de Jesus. Presta atenção numa coisa. A nossa vida é feita de escolhas. Quando você vai a uma loja comprar roupas, é você que escolhe. Você escolhe a roupa mais adequada, mais em conta. Sim ou não, igreja? É? Eu, por exemplo, vou comprar alguma coisa, eu sei o que eu quero. Eu escolhi aquilo ali, pronto, e acabou. Não é? Irmãos, é nós que escolhemos o que comer. Ah, não, hoje eu estou com vontade de comer um ovo frito. Amém? Aquela comida russa, Roscoff. Aí você vai, frita o ovo, joga uma farinha, principalmente aquela temperada. Menino, 2 ovos é pouco. Então você escolhe o que comer. Irmãos, você escolhe o que beber. Você pode escolher entre tomar coca e indo morrendo aos poucos. E pode escolher tomar suco, que é saudável, vai te dar vida, saúde. Né? Falei, irmão, não toma coca. O crente tem mania de tomar Coca-Cola. Irmão, não toma coca, isso é um veneno, isso vai te matando aos poucos. Aí os irmãos respondem, é por isso que eu tomo coca, não estou com pressa de morrer, vou morrendo aos poucos. Ninguém quer morrer de uma vez. Sabe, irmãos, então a vida é feita de escolhas. Foi você que escolheu estar aqui nessa noite. Sabemos que Deus tem algo para você. A Bíblia diz aqui, Jesus falando, olha, Maria escolheu a boa parte. Existem escolhas boas e existem escolhas ruins que fazemos na nossa vida. Por isso é muito importante ser guiada pelo Espírito Santo. Por isso o importante é você consultar a Deus. Decisões mais fortes, decisões que vai afetar mais a sua vida, nós precisamos orar mais, jejuar, buscar a Deus. Por exemplo, para casar, você precisa orar, é uma escolha. Você não quer estar mais solteiro, escolheu casar, então ore bastante. Porque se a escolha for ruim, você está frito, assado e cozido. Um mau casamento, irmãos, é melhor morrer e ir para o céu logo do que viver um mau casamento. Mas quando você escolhe bem, quando Deus te dirige, te guia, pronto, está no céu. É a melhor coisa que existe. Amém? Eu acredito que eu fiz uma boa escolha, uma ótima escolha quando eu me escolhi casar com a Dalva. Agora ela eu não sei, eu nem vou perguntar para ela. Vamos pular isso aí, irmãos. Então existem escolhas boas e existem escolhas ruins. Eu quero falar das duas que encontramos na palavra de Deus. Em Gênesis 4 fala sobre Caim. Caim, filho de Adão. Era ele e o seu irmão e tinha algumas irmãs, que não é mencionada, mas sabemos que tinha. Caim escolheu ele fez uma péssima escolha. Tudo começou quando ele ofereceu uma oferta a Deus. Seu irmão ofereceu uma oferta, Abel, e Deus se agradou daquela oferta. Caim ofereceu a ele, quis inovar, não fez como Deus tinha ordenado, instruído, pegou umas frutas, tal, as coisas que eram ofertadas para Deus, eram um animal, porque quando ofertamos para Deus, tem de ter um fim em si,
E o que se ofertava para Deus naquela época era um animal, porque matava o animal, derramava o seu sangue. A finalidade era o inocente morrer no lugar do culpado. Aí Caim não, catou umas frutas, foi lá e ofereceu para Deus. E Deus não deu muita moral. Ele ficou grilado, ficou com ciúme do seu irmão. Deus falou para ele, deixa eu te falar uma coisa, se você fizer o bem, isso não vai agradar a Deus? Você pode escolher entre fazer o bem e o mal. Porque Deus sabe que toda escolha tem uma consequência. Você podia ter escolhido fazer o normal, que sempre fizeram. Porque quando Adão caiu, o que Deus fez? Ele pegou um animal, ele pegou um cordeiro, matou. Pegou suas vestes e cobriu Adão e Eva, que estavam nus lá no jardim. Aquilo ali tipificava, simbolizava Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Desde lá do Éden, Deus instruiu Adão, tirou dali do Éden, e ele constituiu família, só porque Caim fez o que não foi aceito. Deus falou para ele, se você fizer o bem, ou se escolher fazer o bem, você será aceito. Só porque ele não escolheu, ele escolheu se afastar de Deus. Ele escolheu se afastar de Deus. Muitas vezes achamos que é Deus que está longe de nós. Não, é nós que nos afastamos de Deus. Deus está sempre do nosso lado. Deus está onde você estiver. Paulo diz, olha, se eu subir no mais altos céus, o Senhor está lá. Se eu descer no mais profundo do abismo, do buraco, lá no fundo do poço, Deus está lá. Aonde eu estiver, Deus está. Mas muitas vezes nós escolhemos nos afastar de Deus. Muitas vezes nós escolhemos nos apegar às coisas humanas, materiais. E nos afastamos de Deus. Muitas vezes, querido, nós pensamos, Deus me abandonou, não percebo mais a presença de Deus, eu vou na igreja. Sabe o que acontece? Você se afastou de Deus. Você fez uma escolha péssima. Porque não existe nada pior do que estarmos longe de Deus. A melhor coisa, a melhor escolha foi o que Maria fez, é estar ao lado de Jesus. Mas escolhemos os nossos bens, escolhemos a nossa chácara, escolhemos a nossa fazenda, escolhemos os nossos animais, nos esquecemos de Deus, nos afastamos de Deus. Isso é uma escolha extremamente péssima. Escolhemos amar mais as pessoas do que a Deus. Qual é o primeiro mandamento? Amarás, pois, o Senhor teu Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. As outras coisas vêm depois, queridos. Deus em primeiro lugar. Eu já vi muita gente, Facebook, Instagram, minha família, meu bem maior. Você está escolhendo errado, sabia? Deus, o meu bem maior. O amado da minha alma. Entre a minha família e Deus, eu fico com Deus. Mas você não ama a sua família? Eu amo, mas eu amo muito mais a Deus do que a minha família. Caso contrário, queridos, eu não sou aceito por Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Presta atenção. Deus não divide a sua glória com ninguém da sua casa, da sua família. Nem mulher, nem marido, nem criança, nem homem, nada. Ou é a Ele toda a honra e toda glória. Então Caim fez uma péssima escolha. Chegou ao ponto de matar o seu irmão. E ele se afastou de Deus. Você vai perceber lá em Gênesis que ele se afastou de Deus e logo o nome de Caim deixa de ser mencionado, aí vem a sua linhagem, vem Sete. E Gênesis 5
Caim sai de cena. Acabou, se afastou de Deus. Caim virou as costas para Deus. Escolheu se afastar de Deus. E sabe, queridos, quando fizemos essa escolha, parece que o abismo vai aumentando cada dia mais. Um abismo chama outro abismo. Então, amados, nós temos o livre direito, o livre arbítrio de escolher. Mas precisamos fazer boas escolhas. Amém, queridos? A Bíblia diz, lá em Gálatas 7, que tudo o que plantamos nós colhemos. Quem planta para a carne, colhe destruição. Quem planta no Espírito ou para o Espírito, quem planta em Deus, planta para a vida eterna. E quando a gente fala em plantar, é todas as coisas. Mas muitas vezes escolhemos a não fazer isso. Quem planta amor, colhe amor. Quem planta hospitalidade, colhe hospitalidade. Quem planta dinheiro no reino de Deus, colhe dinheiro. Mas muitas vezes fechamos a nossa mão. Fazemos uma escolha péssima, não dizimamos, não ofertamos. Vamos pular. Uma outra péssima escolha. 2 Samuel 12 fala sobre Davi e Batseba. Davi era rei de Israel, amado de Deus, escolhido pelo Senhor, ungido pelo Senhor. Davi recebeu 3 unções. Unção com Samuel, unção com o povo de Israel, unção também com Judá. Davi era o homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia é clara, ela diz, olha, no tempo da guerra, no tempo em que os homens saíam à guerra, Davi escolheu ficar mocosado em casa. Irmãos, isso me lembra alguns irmãos. A igreja está em guerra, a igreja está orando, a igreja está jejuando, o irmão está mocosado em casa assistindo televisão. É a mesma coisa de Davi. Uma péssima escolha. Sabe, queridos, se somos o corpo de Cristo, temos que andar juntos, temos que caminhar juntos, fazer as mesmas coisas, temos que guerrear juntos. Se é tempo de guerra, queridos, e aqui nessa terra, enquanto você estiver vivo, respirando, é tempo de guerra, não é tempo de ficar mocosado na sua casa. Aprenda isso. Vamos guerrear com o pastor, vamos guerrear com os irmãos, vamos orar, vamos participar, vamos contribuir. Davi escolheu ficar mocosado em casa. Adivinha o que aconteceu? Não precisa adivinhar, porque os adivinhos não herdarão o reino de Deus. Eu vou contar para você. Está lá do palácio, vê Batseba tomando banho, chama a mulher, adultera com ela se engravida, manda matar o marido dela. Uma péssima escolha. Sem falar que ele tinha umas 5, acho que eram 7 mulheres, esposas, mais concubinas. Precisava disso, irmãos? E para toda escolha tem a consequência. Sabe o que o profeta Natan falou para ele? A espada nunca se afastará da sua casa, por causa dessa escolha. Então, queridos, nós temos que ter cuidado com aquilo que escolhemos fazer, pensar, realizar, viver, porque tem as consequências, tanto aqui quanto lá em cima. Não passa nada batido aos olhos do Senhor. Jesus disse, olha, até uma palavra, de toda palavra, presta atenção, de toda palavra frívola, de toda palavra idiota que sai da nossa boca, nós vamos prestar contas para Deus. De toda piada suja que a pessoa conta, nós vamos prestar contas para Deus. Você imagina palavras, agora você imagina ações, coisas que fazemos. As consequências vêm.
Davi viveu isso, queridos. Apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, apesar de consultar a Deus para todas as coisas, para isso ele não consultou a Deus. Se ele te falasse, Senhor, como é que fica? Deus fala, cria vergonha na cara, Davi, lá que você é vagabundo, questão de mulheres, fazer uma... Quase falei besteira, irmãos, uma besteira dessa. Mas para as escolhas ruins, a gente não consulta a Deus. Porque se consultar, se orar, se pensar bem nas consequências, ninguém faz besteira. Então tá bom. Escolhas ruins, consequências terríveis. Mas existe a boa escolha, como Maria fez. Escolher ficar ao lado de Deus. Escolher aprender de Jesus. Então aqui em Lucas 10, 42, Jesus falou para sua irmã, olha, Maria, ela escolheu a boa parte. E isso, ninguém vai tirar dela. Sabe, queridos, o passado a gente não consegue mudar. O que passou, passou. Águas passadas não movem moinho. Paulo diz, olha, me esquecendo das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. Isso é uma escolha certa. Então Maria escolheu a boa parte. Esqueceu o seu passado, que não era nada bom, e escolheu ficar ao lado de Jesus. Irmãos, Deus nos trouxe aqui nesta noite para você fazer uma escolha. Porque toda escolha tem consequências. Quando você escolhe, quando você toma a decisão de orar mais, de buscar mais, de temer mais a Deus, de se preocupar mais com a sua alma. Porque muitas vezes nos preocupamos com o corpo, com aparência, com bens materiais, esquecemos da nossa alma. Quando fazemos a escolha de buscar a Deus, de orar mais, para toda escolha tem a sua consequência. E quem escolhe o Espírito, e quem escolhe estar do lado de Deus, ser obediente à palavra de Deus, colhe a vida eterna. Isso conta para a vida eterna. Tudo que você fizer, cada clamor diante de Deus em favor de alguém, pode ter certeza que os anjos do Senhor estão anotando e mostrando para Deus. Deus sabe de todas as coisas. Está tudo anotado no livro da vida. Um dia ele vai ser aberto. A Bíblia diz que um dia todos nós vamos comparecer diante do trono branco do Senhor, o trono de juízo. E Deus vai abrir o livro da vida. Tem desde o seu nascimento até o seu morrimento. Desde o dia que você nasceu até o dia que você morreu. Tudo escrito lá. Boas ações, boas escolhas, aquilo que você fez, aquilo que você orou, aquilo que você aconselhou alguém, aquilo que você ajudou alguém, tudo que você fez, todas as suas palavras, os seus atos, os seus pensamentos estão ali. Sabe, queridos, isso é uma boa escolha, porque Deus é o justo juiz, julga com equilíbrio e nos dá a sua recompensa. Imagina você diante do trono branco e Deus abre o livro da vida. Ah, Rosemir, você fez isso, isso, isso de errado. Compensação, Rosemir, deixa eu te falar. Você fez muita coisa boa. Você fez isso, você ajudou fulano, você orou, você intercedeu, você clamou, você ganhou almas para o Senhor. Você usou de bondade com as pessoas. Entra para o gozo do teu Senhor, filho bom e amado do Senhor. Irmãos, é tudo isso que eu quero ouvir, só isso que eu quero ouvir do Senhor. Mais nada. Mais nada.
Porque estamos sujeitos ao erro. Está tudo anotado no livro da vida. Ninguém é perfeito. Só existe um. Quando falaram com Jesus, ele disse: olha, o único perfeito, o único bom. O cara chegou em Jesus e falou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele falou: não vem com bajulação barata, não, eu te conheço. Bom só existe um, que é Deus. E olha que ele era e é Deus. Era homem, mas é Deus também. Sabe, amados? Maria então escolheu a boa parte, escolheu estar ao lado de Jesus, aos pés do Senhor. Eu quero falar sobre uma outra escolha tremenda. Lucas 19 fala sobre Zaqueu. Zaqueu era cobrador de impostos, odiado pelos judeus. Ele era o mestre o principal cobrador de impostos. Todos recolhiam, traziam para ele. E é lógico que todos eles pegavam a sua muamba, enfiavam no bolso e compravam coisas, porque eles recolhiam os impostos lá em Jerusalém e nas cidades de Israel e mandavam para Roma. Naquela época, irmão, não tinha câmera, naquela época não tinha celular, naquela época não tinha ninguém para ficar vigiando. É lógico que eles pegavam. Aí Zaqueu tomou a decisão de conhecer a Jesus. Tinha ouvido falar de Jesus. Ele tinha ouvido falar dos milagres, do amor de Jesus, do poder que Jesus tinha, multiplicando pães, ressuscitando mortos, expulsando demônios. E ele foi e subiu numa árvore, porque ele era meio pequenininho. E ele viu Jesus, Jesus foi passando, e Jesus o viu ali na árvore, curioso, querendo ver Jesus. Jesus falou: Zaqueu, desce depressa, eu vou jantar na sua casa. E ele saiu vazado, alegrinho da vida. E lá na casa dele, ele falou para Jesus: Senhor, eu estou arrependido de tudo que eu fiz até hoje. Eu quero escolher a boa parte, eu quero mudar de vida. Tudo que eu roubei era muito, irmãos. Eu vou devolver 4 vezes mais, porque essa era a ordenança de Levítico, o livro da lei do Velho Testamento. Se alguém roubava alguém, quando pegava o freguês, ele tinha que devolver 4 vezes mais, para ficar esperto. Roubou R$1.000, devolve 4.000. Aí ele diz: aquilo que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. O que Jesus falou para ele? Hoje houve salvação nessa casa. Jesus viu o que ele falou, Jesus percebeu que ele estava sendo sincero e ia fazer isso mesmo, e deve ter feito. Porque Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Ele escolheu a boa parte. Ele podia continuar roubando, ele podia continuar com a vida dele, cheio de mordomias. Ele tinha o salário dele. E eu não sei se você sabe como é que funcionava. Ia Zaqueu e mais alguns soldados romanos, paravam as caravanas, paravam as pessoas e iam colhendo impostos. Ou na entrada de Jerusalém, na entrada das cidades. Os mercadores, as pessoas que iam para vender mercadoria, sempre tinha no mínimo 2 soldados romanos, que os fregueses aloprassem, grudavam ele e prendia. Aí Zaqueu levava para casa e depois para mandar tudo para Roma. Então, ele tinha pegado muito dinheiro. Mas ele disse: eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus disse: esse cara está arrependido mesmo. Hoje houve salvação nessa casa. Esse está salvo. Ele escolheu mudar de vida. Paulo diz: olha, irmãos, para vocês que frequentam igreja,
Vocês precisam escolher a boa parte. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que pecava, aquele que prostituía, que adulterava, não faça isso mais. Vocês escolheram a boa parte. Há mudança de vida. Amém, igreja? Então, queridos, o passado não muda, mas hoje nós podemos fazer uma escolha certa. Quem escolher andar ao lado de Jesus, é escolher parar de mentir, parar de roubar, parar de prostituir, de adulterar. Hoje você tem esta oportunidade de escolher não roubar mais de Deus. Lá em Malaquias, Deus estava tão irado. Presta atenção, irmãos. Presta atenção no que eu vou te falar. Porque muitas vezes nós frequentamos igreja 1 ano, 2, 10 e roubamos de Deus e não nos arrependemos como Zaqueu. Lá em Malaquias, o livro de Malaquias começa o seguinte: sentença do Senhor, já está sentenciado. Ele já bateu o martelo. Deus já julgou e já determinou a sentença. Pode pegar o livro de Malaquias depois e dar uma olhada. Sentença do Senhor. Aí ele vem falando. O que já foi sentenciado? Ele fala: roubará por acaso o homem a Deus? Você acha que Deus não vê tudo que você ganha e não devolve para o Senhor? Ele diz: sentença do Senhor. Roubará o homem porventura a Deus? Eles falam: Senhor, em que é que nós estamos te roubando? Ele diz: nos dízimos e nas ofertas. Vocês lembram de Ananias e Safira? O que aconteceu na igreja primitiva? Isso foi para o Velho Testamento, é mesmo. Ananias e Safira, logo no começo da igreja, as pessoas iam se convertendo, e converteu muita gente, e havia muita necessidade. Levantou-se o diaconato na igreja. As pessoas vendiam algumas coisas e davam de oferta para suprir as necessidades dos irmãos. Ananias e Safira vendeu uma propriedade e combinaram entre si: nós vendemos por 50 mil, mas nós vamos pegar 10 mil. Você chega lá, Safira, e fala que vendemos por 30, 10 nós vamos pegar. E o restante a gente vai dar de oferta. Aí ela chegou lá e falou a mesma coisa, falou isso aí. Aí depois o marido chegou e falou a mesma coisa. O que aconteceu com os dois? Caiu duro. Pedro falou: por que vocês estão mentindo para Deus? Por que vocês estão mentindo para o Espírito Santo? Não tem necessidade nenhuma disso. Era de vocês. Vocês quisessem dar, para que mentiu? Vendeu por tanto e está falando que não vendeu. É só para o Velho Testamento, né? Não, irmãos. Algumas coisas já estão sentenciadas. Presta atenção numa outra coisa, que está lá em Malaquias: sentença do Senhor. Vem primeiro essa questão financeira. Tem gente que acha que não tem problema. Tem. Para de roubar a Deus. Aí lá eles falam a respeito dos sacerdotes e a respeito do culto que era prestado a Deus. Ele fala: olha, esse culto morocochô que vocês estão prestando para mim, eu não aceito. Deus fala para eles lá: olha, porque a maneira, como é que era o culto, como é que funcionava? Não tinha nada de banda, não precisava ninguém ficar tampando o ouvido, preocupado com som alto, nada disso. O culto era o seguinte: tinha o templo, os sacerdotes estão ali, os levitas, as pessoas traziam o animal. Pessoa que pecou, todo mundo peca, eles traziam o animal. Ele trazia o animal, o pecador, o animal simbolizando Jesus, um cordeiro, um bode, uma vaca, uma novilha, uma pombinha. Trazia o passarinho, trazia o animal, punha a mão sobre ele, confessava os pecados,
transferia a culpa para o animal. Aí o sacerdote vinha, matava, derramava o sangue, punha no altar e punha fogo. Ali era o culto. Mas Deus pedia e pedia para esse culto, para isso aí, para a remissão de pecados, um animal sem defeito. Aí o freguês olhava lá no rebanho, tem 10 ovelhas, 10 cabritinhos. Tem um troncho ali, eu vou levar para o sacrifício. Ao invés de pegar um animal perfeito, levava um capenga, um troncho, sem orelha, sem cabeça, não tinha jeito, só a mula sem cabeça, mas não tinha sacrifício com mula. Levava o animal todo troncho, capenga, não dava conta nem de andar, saía carregando ele, levava na carroça. E oferecia para Deus. Deus falou para eles, vou contar uma coisa para vocês vão se lascar. Deus fala assim, se fosse para vocês oferecer um animal para o governador, para o rei, você faria isso? Quanto mais para o Senhor dos exércitos, aquele que te dá todas as coisas. Vocês estão escolhendo errado, estão escolhendo fazer tudo errado. A sentença vem, o juízo de Deus vem. Deus avisa para os sacerdotes, avisa para o povo de Israel, eu vou jogar excremento na sua cara. Sabe o que é excremento? Quem sabe? Levanta sua mão, não precisa nem de falar, né? Cocô de vaca, cocô de cabrito. Porque vocês estão oferecendo o que não presta para mim. Deixa eu te contar como é que funciona isso hoje, irmão. É quando a pessoa vem para um culto e escolhe vir, só porque chega aqui, cara fechada, não louva, quando canta, canta de boca, está aqui cantando e pensando na morte da bezerra, o x-salada que vai comer, se vai comer pizza, se vai comer um frango assado. Pastor está falando, a música está rolando, ele não está nem aí, está voando. Deus avisa, esse povo me louva de lábios, mas o seu coração está longe de mim, ele não aceita esse tipo de culto. Irmãos, quando você vem com tudo. Vou adorar a Deus, eu vou cantar, eu vou orar. Eu vou buscar o Senhor, eu vou pedir perdão pelos pecados, eu vou orar pela família, eu vou orar pela semana, junto com os irmãos, para ter uma semana de vitória, uma semana abençoada. Eu vou orar e amarrar os meus inimigos. Você está aqui junto com o pastor, junto com os irmãos. Nós temos que unir a nossa força, ajuntar a nossa fé, para amarrar os nossos inimigos, para profetizar. O que o Marcelo Augusto falou? Essa música é uma música profética. Por quê? O que tinha naquela música? Quem lembra? O Espírito está sobre mim. Vou profetizar milagre hoje. Deus vai fazer um milagre na minha vida. Deus vai me curar. Deus vai me restaurar. Deus vai mudar a minha história. Nós não podemos oferecer, irmãos, cabritos mancos, sem cabeça, sem olho, cego, sem orelha, troncho. Nós temos que vir aqui, queridos, com tudo. Ou nem vem. Ah, mas você está velho, irmãos, eu estou velho. Você já me viu aqui dormindo, sentado no banco aqui? Não, eu fico em pé, irmãos. Eu oro, eu canto com intensidade, porque eu amo esse Deus. Eu sirvo um Deus vivo, um Deus que me ouve, que me responde. Quando eu oro, queridos, eu estou esperando resposta de cura, para Deus abençoar a igreja, os irmãos. Eu não estou orando por orar. Nós temos que fazer a boa escolha, temos que estar do lado de Deus. Muitas vezes estamos dentro do salão da igreja, estamos do lado do inimigo. Ou o inimigo está do seu lado, te oprimindo. Mas ele só vai se afastar se você fizer a escolha certa de orar,
de amarrar, de mandar todo o peso para os quintos dos infernos. Fala, sai capeta, para longe, sou servo de Deus, serva do Deus Altíssimo, aleluia. O meu Deus é vivo, é poderoso. Zaqueu fez uma boa escolha, Maria fez uma boa escolha, e para toda boa escolha a consequência, irmãos, quando resolvemos realmente mudar de vida, buscar a Deus, obedecer a palavra de Deus, fazer o que ela ordena, a sua vida é outra. Mesmo que venha problemas, angústias, tribulação, a alegria do Espírito nunca sairá do seu coração. É uma promessa de Deus. Deus disse, olha, para aqueles que me amam, para aqueles que me buscam de coração, a sua alegria será maior do que a de todos os seus parentes. Irmão, não tem nada melhor do que viver feliz e alegre consigo mesmo, com a vida, com aquilo que Deus te deu. Sabe, irmãos, minha mãe tinha um ditado muito interessante. Ela falava assim, ó Mirim, quando você crescer, eu não cresci muito, mas cresci um pouquinho, me lembro dela me falar isso desde pequeno. Cuidado, o saco da ambição nunca enche. Trocando em miúdos, o que Jesus falou? Tendo o que comer, o que vestir, estejais contentes. Não precisa dessa ganância de comprar 10 casas, 20 casas, ter isso, ter aquilo. Queridos, você estando bem com Deus, tem o que comer, o que vestir, louve a Deus. Porque só no Brasil, tem 50 milhões de pessoas precisando de alimento. O máximo que ela faz é uma refeição por dia. Você já pensou nisso? Irmãos, eu tomo café de manhã, né? Pouca coisa. Dou umas voltinhas, isso, 4 da manhã, 5, por aí. Oro. Estudo, medito, está fazendo frio, está tudo escuro lá fora, porque eu vou orar lá nas mangueiras, hora que vai clareando, 6 e pouquinho. Aí eu tomo um café, volto lá pelas 8, o estômago já está dando piruleta. Mas tem sempre, pode fritar um ovinho, né? Pedacinho de queijo. Tem mais, como dizia minha mãe, um engana-estômago. Você imagina uma pessoa que toma café ou come alguma coisinha, um bolinho de barro, igual os meninos comem lá na África. Bolinho de barro, bolacha de barro. Não tem bolacha de verdade, farinha de trigo. E só fica nisso o dia inteiro. Então começa a dar piruleta lá pelas 8, aliás, já comer barro, ele já começa dando piruleta com o barro. E vai até no outro dia. E o menino, mãe, estou com fome, bebe água que passa. Pelo menos ainda tem água. Só. Já pensou nisso? Eu penso. Por isso eu louvo a Deus e agradeço a Deus todos os dias por aquilo que eu tenho. Amém? Por aquilo que Deus me deu o privilégio de desfrutar nessa terra. Porque isso aqui é tão passageiro. Mas tem gente que sofre tanto. Então, amados, nós podemos fazer uma escolha hoje. Deus nos trouxe aqui para escolher. Para você fazer uma escolha. Você que nunca tinha levantado a sua mão e aceitado a Jesus no seu coração como Senhor e Salvador, a hora é agora. Para você que já fez isso há 50 anos atrás, ou fez isso há muito tempo, mas não vive como quando você fez esta escolha. Eu escolhi a Jesus, eu tinha 7 anos de idade. Muitas pessoas fazem essa escolha e depois abandona a Deus, volta atrás, esquece o que fez, muda de opinião, primeiro tranco, no primeiro problema. Deus nos trouxe aqui, queridos, para fazer uma escolha.